Oi, eu sou a Rafa e eu tenho 13 anos. Eu sou o Yosef, eu tenho 11. Nós somos parte da turminha da comunidade. Se você quiser ajudar a comunidade, é só olhar o número do Pix que está aparecendo. E para saber mais sobre nossas programações, acompanhe as nossas redes sociais. Agora a gente vai declamar o poema Pai de Desconhecido a Eterno, de Braulio Bessa. Talvez no primeiro toque, talvez no primeiro olhar, talvez na primeira vez que eu ouvi você falar, que eu segurei sua mão, que recebi atenção. Pequeno recém-nascido, eu não tinha consciência, e essa minha inocência lhe fez um desconhecido. O tempo não muda os olhos, mas mudou o meu olhar. Passei a lhe conhecer, passei a lhe admirar. E muito observador, observei que amor é algo que se constrói. Ali tinha percebido que aquele desconhecido já era meu grande herói. Com o tempo acelerando, eu cresci mais um pouquinho. É quando a gente acredita que já conhece o caminho. E você, pai, insistia contra minha rebeldia, me mostrando a direção, e o olhar do adolescente passa a lhe ver diferente, o herói vira vilão. Você tão paciente espera o tempo passar, com a virtude dos justos e o dom de perdoar. Me vê amadurecer e perceber que você é cuidado, é abrigo, é conselho, é proteção. E de repente o vilão vira meu melhor amigo. E o tempo ainda acelera, não volta, só vai pra frente. Resta guardar o passado e aproveitar o presente. Do seu lado o futuro nem parece inseguro, e o hoje é intensidade. O tempo não vai parar e um dia sem avisar, o amigo vira saudade. E aí que carne e osso se transformam em sentimento. Dessa vez o tempo para, e é justo nesse momento que aquele desconhecido jamais será esquecido. Um sentimento tão terno, um amor que é de verdade, faz o que era saudade se transformar em um eterno. Dedicamos esse poema para todos os pais, mesmo que sejam mães, mesmo que sejam avós, mesmo que sejam tios, enfim, aquele que nos amam. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelas nossas famílias, pelos nossos pais. Você é o nosso Pai e nosso Rei. Em nome de Jesus, amém. Bem-aventurado é aquele que tem em Jesus Cristo a certeza da salvação, mas que também compreende que a lei de Deus é aquela que nos dá um norte, um caminho a seguir e nos mostra um jeito de viver. Vamos todos louvar o Senhor juntos. Seja bem
Bendito seja o nome do Senhor, aquele que coloca no nosso coração até mesmo a gratidão que temos. A gente precisa aprender a agradecer mais, a ter um coração mais grato, mais contente, apesar das dificuldades e da lida do dia a dia. Porque, afinal de contas, as coisas que nós damos valor, que nós atribuímos valor e significado, muitas vezes são vaidades, são coisas que passam, né? Que Deus coloque no nosso coração a gratidão necessária para a gente viver em paz. Será que tudo é vaidade e o tempo é só ilusão? Será que a vida é virtude e palavras não são em vão? Estou em busca por respostas, procuro não correr atrás do vento, e ao trabalhar debaixo deste sol, será que tudo ainda faz sentido? Eu não espero ter tudo, só espero viver amor, valorizar cada instante, dividir o que receber e respirar sem medo de viver e descansar sentindo teu amparo e entregar o que eu não sou capaz e te dizer o quanto eu agradeço. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Se eu cair, segura minha mão. Se eu me cansar, segura minha mão. Se eu chorar, segura minha mão. Se eu desistir, segura minha mão. Se eu cair, segura minha mão. Se eu me cansar, segura minha mão. Se eu chorar, segura minha mão. Se eu desistir, segura minha mão. E respirar sem medo de viver e descansar sentindo teu amparo e entregar o que eu não sou capaz e te dizer o quanto eu agradeço. Te agradeço, te agradeço mais, te Nós te agradecemos, Senhor. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos porque, Senhor, quando olha para cada um de nós, o Senhor não vê aquilo que nós vemos. Eu, com meu olhar viciado, Senhor, com meu olhar às vezes perverso, distorcido, eu olho para mim e eu não vejo o que o Senhor vê. Mas o Senhor é o Deus que vê tudo, que conhece o nosso coração e que enxerga no fundo do nosso coração as verdades a nosso respeito e atribui a nós o valor que nós mesmos não somos capazes de atribuirmos a cada um de nós. O Senhor nos amou primeiro
e viu coisas em nós que nós não somos capazes de ver. E nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é o Deus das verdades sobre o homem. O Senhor me conhece, conhece a cada um aqui. E o Senhor viu muita coisa que eu não sou capaz de ver. Muito obrigado, Senhor. Primeiro você me amou, beleza você viu em mim. O que ele disse? E disse que eu tenho valor e que eu lhe faço sorrir. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, negando que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. No escuro do meu coração, você uma luz fez brilhar, cantou sobre mim uma canção, verdades que não vão mudar. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Achou sincero o amor que existe em mim. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, obrigado por ver em nós mais do que somos. Obrigado por ver em nós não a nossa imagem corrompida e corrupta, mas a imagem do teu Filho. Obrigado porque o sangue dele, a justiça dele nos cobrem. Quando olhados por ti, o Senhor vê a nossa beleza misturada com a beleza do teu Filho Jesus Cristo.
Esteja conosco agora que vamos abrir a tua palavra em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Bom sábado para vocês. Muito bom recebê-los aqui. A gente está começando uma série nova, uma série interessante também, eu gosto muito, bastante. Mas é uma série diferente que ela vai ser dividida em várias partes. E vai ser uma série, digamos assim, meio coringa, que a gente vai usar agora, depois, e ela vai se estender aí por anos a fio. Quando a gente fala sobre Deus, a gente se acostuma a falar certas coisas, a gente se acostuma a usar certos jargões, certas expressões, e a gente se acostuma a achar que isso é normal e que isso faz parte, né? E a gente usa essas expressões para descrever quem Deus é, para descrever aquilo que Ele faz, e a gente muitas vezes perde um pouco daquela noção de que essas descrições, essas palavras, elas são sempre limitadas, elas estarão sempre aquém daquilo que Deus é. E eu não estou nem falando de metáforas ou de palavras que a gente usa para falar, por exemplo, que Deus é criador, ou Deus é salvador, ou Deus é redentor, porque essas são todas palavras que se referem a descrições acerca de Deus a partir daquilo que Deus faz. Então Deus faz, Deus cria, portanto Ele é criador. Ele salva, portanto Ele é salvador. Ele redime, portanto Ele é redentor. Mas toda vez que a gente usa dessas falas, uma dessas expressões, a gente obviamente está definindo uma ação de Deus, mas de uma certa maneira a gente não está colocando todas elas no mesmo lugar. Ou seja, a gente está particularizando aquilo que Deus é, ou seja, dividindo, sendo parcial. Então eu falo Deus é o Criador, Deus é o Redentor, Deus é o Salvador, mas Ele é tudo isso ao mesmo tempo, né? Tudo isso ao mesmo tempo. E as coisas ficam mais complexas quando a gente fala das metáforas, quando a gente fala daquelas metáforas que a gente usa para descrever aquilo que Deus é, a partir de coisas que Deus mesmo fala, de metáforas que Deus mesmo usa, ou daquilo que os autores bíblicos colocam na palavra. Então é muito comum a gente falar que Deus é nosso Pai, que Deus é o nosso Rei, que Deus é o Senhor dos Exércitos, né? Uma figura meio guerreira, né? Um guerreiro, que Deus é o Todo-Poderoso. E a gente vai usar essas metáforas para descrever a grandeza de Deus. E, obviamente, as palavras que a gente usa para se referir a Deus a partir desses contextos metafóricos, elas ficam maiores, né? Então, quando eu falo que Deus é nosso Pai, a palavra Pai ganha uma outra dimensão. Quando eu falo que Deus é o Senhor dos Exércitos, a ideia de um guerreiro ganha uma outra dimensão. Quando eu falo que Deus, então, é o nosso Rei, a ideia de Rei ganha uma outra dimensão. Mas, ao mesmo tempo, pelo uso da palavra, do contexto social, cultural, histórico, essas palavras também acabam, de uma certa maneira, diminuindo, né, aquilo que Deus é, porque as metáforas elas são limitadas a partir de contextos históricos, culturais e sociais. Então, quando Deus usa a ideia de que Ele é rei, Ele usa num momento em que a ideia de rei era uma ideia clara para as pessoas entendiam o que era um rei, né? Hoje, talvez no Brasil, a gente tem uma certa dificuldade de entender o que é rei, né? A gente vê rei na Inglaterra, lá, a Elizabeth quando morreu e tal, agora o príncipe Charles que virou rei Charles e tal, papapá. A gente entende a realeza a partir desses fenômenos, digamos, atuais, mas não de como era antigamente, né? E a mesma ideia de Senhor dos Exércitos, né? A gente entende hoje o Senhor dos Exércitos a partir de ideias de generais e tal que não condizem com aquela mesma ideia do general de antigamente, né? Do líder, do guerreiro de antigamente. Porque as metáforas elas são circunscritas ao seu momento histórico e à sua cultura. Por isso que elas, de uma certa maneira, elas são limitadas, porque elas são parciais, né? E isso sem levar em contexto, ou sem levar em consideração, os nossos contextos pessoais, né? Quando a gente fala que Deus é o Pai, mas a nossa experiência com o nosso Pai é uma experiência limitada, ou porque o Pai foi ausente, ou porque eu não conheço meu Pai, não sei quem é meu Pai, ou porque meu Pai era muito severo, muito austero, muito violento, um abusador e tal. Então, essa ideia metafórica também ela fica comprometida, né? Mas muitas vezes a gente esquece que essas são apenas descrições metafóricas,
né? Elas são usadas para se referenciar ou para referenciar alguma coisa maior, mas que elas são limitadas, elas são circunscritas, elas têm o seu papel histórico, elas estão circunscritas a um papel, a um lugar histórico, social e cultural. E é por isso que quando Deus se apresenta, ele se apresenta com um título, com um nome que alguns teólogos têm dificuldade de traduzir, que é a ideia justamente do tetragrama sagrado, né? Que a gente pronunciaria alguma coisa como Yahweh. Então, quando Deus ele se apresenta, ele diz, eu sou. E alguns teólogos vão dizer que Yahweh significa eu sou o que sou, ou eu sou o que eu serei, o que eu vou me tornar. Então, a ideia de Deus, esse ser que está para além de todas as metáforas, para além de todos os títulos, para além de tudo aquilo que ele faz. Ele é maior do que aquilo que ele faz. Ele está para além de todas essas coisas, por isso ele é o que é, né? E justamente o título dessa série é Eu Sou. E ela vai ser dividida em várias partes, porque a gente vai trabalhar várias metáforas acerca de Deus. E para trabalhar a primeira metáfora acerca de Deus, eu pensei numa metáfora não tão óbvia, né? Não uma metáfora em que ele é rei, que ele é pai, né? Que, o sacerdote, que aí seria uma metáfora muito objetiva, vocês já estariam ligados, né? Então tem que ter o ingrediente da surpresa, né? Ser uma metáfora que você não está esperando. Só que é uma metáfora pesada. E essa metáfora está no livro de Jeremias, no livro do profeta Jeremias, né? Jeremias ele vive num contexto conturbado da história de Israel. Vocês lembram que Deus faz uma aliança com o povo, ali a partir do Sinai, e essa aliança vai se desdobrando, e aí em Êxodo capítulo 20, Levítico capítulo 26, depois Deuteronômio capítulo 28, Deus faz uma série de tratos com o povo. Ele diz, olha, se vocês seguirem as minhas leis, os meus mandamentos, se vocês viverem isso daqui, então eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou continuar sendo Deus de vocês e assim por diante. Mas se vocês não cumprirem, vão vir essas e essas maldições, e as maldições vêm em blocos no livro de Deuteronômio, numa espécie de blocos para trazer arrependimento para o povo. E a última das maldições era justamente o exílio. O povo seria espalhado, perderia a sua terra, a terra prometida, e seria espalhado por todas as nações da terra. E aí, quando vem o processo de conquista da terra, o povo é fiel, é infiel, depois vem os reis, o povo é infiel, é fiel, e esses reis eles vão descumprindo a vontade de Deus de uma tal maneira que Deus acaba dividindo o povo de Israel. Lembrando que isso acontece só no terceiro rei, né? Saul, Davi, Salomão. Já no terceiro rei, Deus divide o povo. Salomão cometeu inúmeros pecados. Ele se afastou de Deus fortemente. E a gente sempre lembra das esposas de Salomão. Mas teve outros detalhes importantes ali no afastamento de Salomão. Como, por exemplo, Salomão ignorou a divisão da terra entre as tribos. E ele simplesmente redividiu do jeito que ele queria, para poder cobrar mais impostos e enfraquecer as lideranças locais do povo. Tanto é que quando o reino é dividido em duas partes, o pessoal do norte fala assim, a gente não quer pagar impostos tão caros quanto Salomão cobrava, a gente quer ficar livre desses impostos absurdos que Salomão cobrava para poder construir os palácios para suas mulheres, né? Então o reino é dividido, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, as 10 tribos do norte, Israel. Todos os reis foram ruins, todos os reis foram péssimos, todos os reis fizeram o que era mal aos olhos de Deus. 722 a.C., ou antes da Era Comum, são destruídos pelos assírios, aqueles do Jonas, do profeta Jonas. O reino do sul passa a ser chamado Judá e ele tem altos e baixos. Tem um rei bom, tem um rei ruim, 2 reis ruins, 3 reis ruins, aí volta um rei bom e tal. Tem uma mistura. E Deus vai alertando o povo, olha, vocês estão indo para longe, vocês estão se afastando, olha, volta, é hora de voltar, olha o que vocês estão fazendo, volta, e o povo nada, e o povo nada, e o povo nada. E aí vem Josias, ele tenta fazer uma reforma espiritual em Israel, ele consegue uma reforma parcial ali em Israel, mas ele descumpre a palavra de Deus, ele acaba fazendo uma aliança com o Egito contra o Império Neobabilônico, liderado ali por Nabopolassar. E aí, então, o rei morre, Josias morre, começa a reinar Joaquim, ele fortalece a aliança com os egípcios, e aí Nabopolassar, com seu filho Nabucodonosor, eles vêm, e eles, então, levam cativos um número dos habitantes de Judá, fazem uma espécie, se impõem como suzeranos sobre Judá, e aí cobram impostos e, assim, agora vocês são nossos, vocês fazem o que a gente quiser. Deixam ali um rei,
Joaquim, então, ele briga ali, ele se revolta, os neobabilônicos voltam em 597, levam mais uma galera cativa, refazem a aliança, dizendo assim, vocês não entenderam, aqui vocês têm que obedecer a gente, não é o Egito e tal, vão embora de novo. Zedequias assume, e Zedequias passa 10 anos, Zedequias é um rei novo, Zedequias é um rei que ele ouve Jeremias, mas que ele ouve os outros profetas e acaba seguindo as ideias dos outros profetas, que profetizavam que o povo não seria destruído, que não tinha nenhum problema, pode fazer aliança com o Egito, não tem nada a ver e tal. Zedequias sofre vários reveses nessa aliança com o Egito, até que Nabucodonosor volta em 587/586 a.C., antes da Era Comum, e aí destrói Israel, destrói Jerusalém, e o povo é espalhado. Jeremias é o cara que vai profetizar nessa época dessa turbulência política e econômica. E Jeremias é o cara que vai alertar que o juízo está vindo, é o cara que vai dizer que Deus está trazendo juízo, e é o cara que vai ver o resultado do juízo de Deus, porque o livro de Lamentações é escrito justamente quando Jeremias olha a destruição que o exército neobabilônico causou em 587/586 a.C. E o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, ele começa com o chamado de Jeremias, com 2 visões que Jeremias tem, e a partir do capítulo 2 e do capítulo 3, tem uma metáfora que é reforçada fortemente, ela vai percorrer vários momentos do livro de Jeremias, que é uma metáfora que a gente vai tratar em outro momento, que é a metáfora do marido traído. Deus fala, eu sou um marido traído, você, minha esposa, é infiel, você me traiu, você se tornou uma prostituta, você me abandonou. Você não cumpriu a aliança que a gente tinha. E essa ideia de prostituição de Israel vai ser batida firmemente no livro de Jeremias o tempo todo. E Deus vai dizer, eu sou um marido que cumpri a minha parte, você é a esposa que não cumpriu a sua parte, você é infiel. É uma metáfora forte, é uma metáfora dura. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 9, nessas, digamos, 2 primeiras sessões de Jeremias, capítulo 4 ao capítulo 9, Jeremias e a voz de Jeremias e a voz de Deus vão se confundir para falar sobre esse juízo que Deus está trazendo. E o juízo vai ser descrito em vários momentos com palavras muito duras. Eu vou trazer destruição, vou acabar com vocês, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus é um marido traído, irado, que quer destruir a sua esposa, que quer acabar com a sua esposa. E as palavras são duríssimas nesse contexto. São tão duras ao ponto de, no capítulo 4, do verso 20 e poucos em diante, verso 23 em diante, se você está com a sua Bíblia, pode abrir em Jeremias 4, a partir do verso 23. Diz assim, Deus falando. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia. Para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam, todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente, todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra era fértil, a terra fértil tinha se tornado um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da minha ira. Assim diz o Senhor, toda a terra ficará devastada, embora eu não vá destruí-la completamente. E por causa disso a terra ficará de luto e o céu em cima se escurecerá, porque eu falei e não me arrependi, decidi e não voltarei atrás. Então eu vou trazer destruição, mas a destruição que eu vou trazer é tão forte que a terra vai voltar a ser torro-vavorro. Ela vai voltar a ser sem forma e vazia. E ele usa o mesmo par de palavras, torro-vavorro, sem forma e vazia, que ele usa lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, antes de fazer toda a criação. Então ele vai desfazer tudo aquilo que ele tinha feito. Esse é o nível da destruição que Deus diz que vai trazer sobre Judá, que vai trazer sobre o seu povo. Eu vou desfazer todas as coisas. E tudo vai ser como era no início. Infertilidade, sem forma, sem vazio, não vai ter vida, não vai ter cidade, não vai ter nada. Eu vou acabar com tudo. E essas palavras, obviamente, são palavras muito fortes. E a pergunta que a gente faz é, por que Deus vai fazer isso? Qual é o motivo dessa ira de Deus? Qual é o motivo dessa raiva de Deus, dessa vontade de Deus de punir, de destruir? E o motivo a gente encontra em vários momentos, obviamente, falando da idolatria do povo, mas a gente também encontra a seguinte descrição. Jeremias capítulo 5, a partir do verso 26, diz assim,
Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como num esconderijo de caçadores de pássaros, preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam para a sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas e aplaude. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Deus fala, eu vou trazer juízo, porque uma coisa séria está acontecendo aqui. Vocês se enganam. Existe um grupo que engana as outras pessoas. Que eles fingem uma coisa para capturar pássaros e colocá-los dentro das gaiolas. O que está acontecendo é que tem gente que está engaiolando uns aos outros. Estão prendendo uns aos outros dentro de gaiolas. Estão controlando, estão oprimindo. Estão prendendo pessoas. E esses que prendem, eles se tornam ricos e poderosos. E as pessoas, no geral, não se preocupam nem com o órfão, nem com o pobre. Não estão nem aí para os vulneráveis. Não estão nem aí para as pessoas que sofrem. Não estão nem aí para os menos favorecidos. Não estão preocupados, não sofrem mais. E além de tudo isso, os meus profetas profetizam mentira. Aqueles que dizem que falam o meu nome, profetizam mentiras. E os governantes governam para a causa própria. E a gente vai ver ao longo de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, como Deus, através dos profetas, bate pesado nos líderes religiosos que vivem às custas do povo, que se aproveitam do povo, que usam a religião para dominar o povo, para aprisionar o povo, para prender o povo em gaiolas. Eles ficam ricos e o povo continua pobre. Vocês esqueceram a causa dos pequeninos, dos pequenos, dos vulneráveis. Vocês esqueceram, vocês não estão nem aí. E vocês veem injustiça, e ao verem injustiça, ao invés de ficarem tristes, vocês batem palma. Vocês se alegram, falam, ah, que legal. Por causa dessa injustiça, associada à idolatria, a vocês seguirem outros deuses, por causa disso, eu vou trazer juízo. Eu não posso ficar quieto. E aí ele conclama o povo num processo que é interessante. Capítulo 6 de Jeremias, ele conclama o povo num processo que é interessante. Ele diz assim, ó minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento e revolva-se em cinza. Lamente-se com choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre vocês. Vocês estão egoístas, arrogantes, vaidosos, opressores. E aqueles até que são oprimidos batem palma. Não, tá tudo, tá tranquilo, deixa, é assim mesmo. Sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que preparar um enterro. Vocês têm que se vestir de pano de saco, vocês têm que ficar de luto. E aqui é curioso porque ele está chamando um povo antes da destruição, ou seja, antes da morte do povo, a experimentar um luto. O povo mesmo precisa experimentar um luto de si mesmo antes da destruição. Vai ficar um negócio meio estranho, meio diferente. Como assim? E aí vem o capítulo 9. Finalzinho do capítulo 8, desculpa. Com uma ideia extremamente interessante. Capítulo 8 de Jeremias, a partir do verso 17, diz assim: Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas, que ninguém consegue encantar. Elas morderão vocês e não haverá remédio, diz o Senhor. Isso lembrando de um episódio que o povo venceu no deserto, lá em Êxodo.
Verso 18. A tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. Ouço o choro de socorro da minha filha, do meu povo. Um choro que se estende por toda a terra. E eles dizem, o Senhor não está em Sião, não se acha mais ali o seu rei. E eu respondo, porque eles me provocaram a ira com seus ídolos e com seus inúteis deuses estrangeiros? Eles dizem, passou a colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Verso 21. Eu estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo, choro muito e o pavor se apodera de mim. E eu fiz uma tradução desse verso 21 um pouquinho diferente. Só o início do verso diferente, porque é uma palavra, é uma construção muito bonita. Diz assim, ó, verso 21, pela ferida da filha do meu povo, o meu coração está ferido. Ou seja, a ferida do meu povo fez o meu coração ficar ferido, e por isso que eu choro muito. E o terror se apodera de mim. Que interessante, né? Deus ouve o choro da filha do povo. Deus ouve o choro que se estende por toda a terra. Deus vê a ferida que o povo está sentindo. Deus vê a ferida que o povo está experimentando. Ele diz, por causa dessa ferida, meu coração está ferido e eu choro muito. O choro do povo provoca o choro de Deus. E ele diz, não há bálsamo em Gileade, não há médico. Eles querem sinal de cura, mas não tem sinal de cura para a ferida do meu povo. E ele vai descrever aqui uma série de pecados e de situações, porque quando você lê o profeta Jeremias, você vai perceber que tem umas mudanças bruscas de humor. Uma hora Deus está falando assim, eu vou acabar com você, eu vou destruir você, mas eu te amo, eu te quero bem. Ah, você é uma prostituta infiel, não, mas você é a minha virgem, a minha querida, ó Israel. Tem umas mudanças bruscas de humor. Mas é que é interessante que Deus diz assim, eu escuto o choro da minha filha. Eu vejo a ferida com que ela foi ferida. E feriu o meu coração, e eu choro. E aqui vem uma grande, interessante e importante lição para a gente. Quando Deus vê o sofrimento, Deus chora. Quando Deus escuta o choro, Deus chora. E a linguagem de juízo, ela traz algumas coisas interessantes daquilo que a gente leu lá no capítulo 4, 5 e assim por diante. Capítulo 9, verso 3 diz assim, a língua deles é como um arco pronta para atirar. É falsidade, não verdade, que prevalece nessa terra. Eles vão de um crime a outro e eles não me reconhecem, diz o Senhor. Então eles usam a língua para espalhar notícias falsas, para espalhar mentiras e não verdades. Eles fazem um crime, cometem outro e não estão nem aí, porque eles acham que nunca vão ser pegos. Verso 4. Cuidado com seus amigos. Não confie nos seus parentes. Alguns aqui já viveram bastante isso daí. Porque cada parente é um enganador. E cada amigo, um caluniador. Não dá para confiar em ninguém. Está todo mundo um contra o outro. Amigo engana amigo e ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir e, sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. Sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. Eles gastam tanto tempo sendo perversos e perseguindo os outros, que eles não têm tempo de se converter. De opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Verso 8. A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. Pô, isso daqui vocês já viveram, todos nós já experimentamos isso daqui. O cara que pela frente é amigo, mas está com uma adaga, a hora que você vira as costas, ele crava o punhal. Como eu vou deixar de castigá-los, diz o Senhor? Como é que eu não vou me vingar de uma nação como essa? Que é tão perversa que fica cansada para se converter,
que trai, eles se traem mutuamente o tempo todo. Verso 10. Chorarei, prantearei e me lamentarei pelos montes por causa das pastagens da estepe, pois estão abandonadas. E ninguém mais as percorre. Não se ouve o mugir do gado, tantas aves como os animais fugiram. Farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Devastarei as terras, a cidade de Judá, até não restar nenhum morador. Capítulo 9 até o verso 11. Nessa sessão ali do capítulo 8, verso 17 em diante, até o capítulo 9 aqui, verso 11, Deus aparece chorando 2 vezes. Ele chora pelas pessoas. Ele chora pelos seus filhos, que estão sofrendo. E quem são esses filhos que estão sofrendo? Os que são enganados, os que são caluniados, os que são difamados, os que são enganados, que são traídos, como ele foi traído. Ele chora por esses. Ele chora pelos pequeninos que foram abandonados. E é interessante a dinâmica, porque ele ouve o choro e ele chora também. E ele chora também pela terra. Fala, eu choro pelos campos, eu choro pelas cidades, porque elas estão desoladas. Elas estão sofrendo as consequências das ações dos seres humanos. Eu choro pelas cidades, eu choro pela natureza também. E essa é a primeira grande e importante lição, como eu disse. Aprender e entender que Deus chora com os que choram. Todo o seu choro, todas as lágrimas que você derramou, que você derrama, quando você é vilipendiado, quando você é perseguido, quando você é difamado, quando você é caluniado, quando você é enganado, quando você é traído pelos seus amigos, pela sua família. Todo choro não é sozinho. Você acha que você pode estar chorando sozinho, mas Deus está chorando com você. Quando você chora, Deus chora. Quando você chora, Deus chora. Porque Deus não é um ser distante, insensível, apático. Não, a Bíblia diz que Deus é um Deus apaixonado, que está perto, que está junto, que chora com os que choram. Mas aí o texto continua para chegar finalmente na nossa metáfora. Jeremias capítulo 9, verso 17, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem, chamem as pranteadoras profissionais, as carpideiras. Mandem chamar as mais hábeis, as mais sábias entre elas. Venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e águas corram das nossas pálpebras. O som de lamento se ouve desde Sião. Como estamos arruinados, como é grande a nossa humilhação. Deixamos a nossa terra porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ó carpideiras, ouçam agora a palavra do Senhor, abram os ouvidos às palavras da sua boca, ensinem as suas filhas a lamentar-se. Ensinem umas às outras a prantear, a chorar. Porque a morte subiu e penetrou pelas nossas janelas, invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas as crianças e das praças os rapazes. Diga, mulher carpideira, assim declara o Senhor, cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Mas assim diz o Senhor também: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. E ajo com lealdade. E aqui ele usa o tetragrama sagrado, né? Eu sou o Senhor, eu sou o Yahweh. E ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. É dessas coisas que me agrado. Olha que dinâmica interessante. Aquele que sofre, o pequenino abandonado, a vítima da calúnia, da difamação, da opressão chora. Deus chora junto. Mas ele não apenas chora junto, ele chama o povo a chorar também.
E ele chama o povo através das mulheres carpideiras, das mulheres que choram, das mulheres que pranteavam. E a gente imagina que essas carpideiras eram aquelas mulheres que eram pagas para chorar, para fazer volume. Mas não. As mulheres carpideiras, elas eram chamadas para dirigir os serviços, para orientar os serviços, para fazer com que as pessoas entrassem no clima fúnebre, no clima da morte. Que parada estranha, né? Há uma certa insensibilidade que a gente desenvolve em relação à morte. E qualquer um de vocês que atendeu qualquer enterro, em que você não fosse parte da família que está sofrendo, você já percebeu isso daí. E é uma situação até constrangedora. Porque está rolando aquele velório, o caixão está ali, as pessoas perto do caixão estão tristes, estão sentindo aquele momento, mas conforme você vai se afastando do caixão, as pessoas estão falando do trânsito, do jogo de futebol, contando até piada, rindo. Já experimentaram isso em enterro? No velório é assim. Então, mais longe do caixão, mais trivialidades estão acontecendo no mesmo ambiente. E aí a gente está até, né, aqueles que estão ali afastados, estão até comentando da família, né? Você viu? Está chorando muito, né? Mas, poxa, não é cristão, não acredita na volta de Jesus, não devia estar sofrendo tanto. Ou, você viu, não está nem chorando. Deve ter tomado remédio, isso daí é remédio, isso daí é remédio. A gente passa a regular o choro do outro e o sofrimento do outro. Como é que o outro tem que sofrer? Negócio bizarro. Por isso que eu já falei, quando eu não quero velório, porque velório é horrível. Tem um cara falando do Corinthians e Palmeiras, tem um cara falando do trânsito na Marginal, e tem a pessoa que está chorando. E tem o outro que não consegue nem chorar, porque ele está numa espécie de amortecimento emocional. Ele não consegue nem chorar, ele está ali travando. E todo mundo sendo julgado. Se está chorando, se não está chorando, se era muito amigo, se era pouco amigo. Aquele ali falou mal do morto, etc. E tal. Quem eram as carpideiras? Eram as mulheres que ajudavam as pessoas a entenderem o momento, a entenderem a dor da morte, a entenderem a dor do fim. Lembra da pergunta de Deus? O que vocês vão fazer quando chegar o fim? As mulheres carpideiras eram as líderes, eram as que levavam o povo a chorar. Porque elas estavam chorando. E se tem uma coisa que faz a gente sentir vontade de chorar, é ver alguém chorando. E é muito parecido até com a risada, porque quando a gente vê alguém rindo, a gente fica com vontade de rir. Mas quando a gente vê alguém chorando, a gente também tem uma espécie de conexão, a gente fica com vontade de chorar, a gente se aproxima daquela dor, daquele sofrimento. E quando a gente vê alguém chorar muito, parece que dá um nó na nossa garganta, automaticamente a gente fica com vontade de chorar, e às vezes a gente não resiste e chora também. Porque o choro aproxima as pessoas, ela cria compaixão, o choro cria compaixão. E é interessante porque as mesmas palavras são usadas para descrever o trabalho das carpideiras e aquilo que Deus está fazendo. Deus chora torrencialmente como as carpideiras choram torrencialmente. E essa é uma metáfora que passa desapercebida. Deus é aquele que conduz o povo no luto, é aquele que conduz o povo no choro. Deus é como uma mulher carpideira, levando o povo a entender a dor daqueles que estão sofrendo. Por isso a dinâmica é interessante, existe um grupo de pessoas sofrendo, doloridas, machucadas. Eu olho para elas, Deus, eu olho e choro com elas. Eu estou com elas na dor, eu estou com elas no sofrimento. Mas eu preciso que vocês entendam uma coisa, vocês também precisam estar comigo nesse sofrimento. No meio da insensibilidade de vocês, no meio do afastamento de vocês, de entender a dor do próximo, eu preciso que vocês chorem, eu preciso que vocês tenham compaixão. O choro leva Deus a chorar. E esse Deus que chora convida a comunidade a chorar junto, a sentir junto, a ter compaixão junto.
Porque o Deus que chora é um convite não só a gente chorar junto, mas a gente crescer como uma comunidade que sente amor uns pelos outros. E essa é a metáfora da mulher carpideira. O Deus que chora nos convida a chorarmos juntos com aqueles que sofrem. E um filósofo americano, eu anotei o nome dele porque é um nome difícil, Nicholas Wolterstorff. Esse filósofo americano perdeu o filho num acidente de montanhismo. E ele escreveu uma frase fenomenal. A frase é o seguinte: vou olhar para o mundo através das lágrimas. Talvez eu veja coisas que com os olhos secos eu não poderia ver. O Deus que chora desconstrói uma série de outras imagens que a gente criou de Deus. Porque parece que na nossa cultura e no nosso momento histórico chorar é ruim. Demonstrar fraqueza é ruim. Nós somos uma geração que precisa sempre vencer, vencer, vencer. Superar, superar, superar. Fazer, fazer, fazer. E as pessoas que muito sentem são emotivas demais. Choronas demais. Mimizentas demais. O Deus que chora nos convida a olharmos de novo para a nossa realidade. O Deus que é uma mulher carpideira nos ensina a olhar de novo para a nossa realidade. E ajudar a gente a se questionar, será que os nossos olhos não estão secos demais? Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei. Muito obrigado por, na Tua palavra, nos apresentar um Deus que chora com a gente. Muito obrigado por, na Tua palavra, apresentar um Deus que, ao olhar o sofrimento e a dor de cada um de nós, não nos permite chorar sozinhos, mas chora ao nosso lado, chora com a gente. Ao mesmo tempo, esse Deus que chora, esse Deus apaixonado a ponto de chorar, de mostrar a sua vulnerabilidade, de mostrar as suas emoções, o seu amor, através de lágrimas. É um Deus que convida a nós outros como comunidade a chorarmos também com os que choram. É necessário, Senhor, que não apenas o Senhor chore com aqueles que sofrem, com aqueles que sentem dor. É necessário que todos nós, como comunidade, choremos juntos com aqueles que sofrem. Essa metáfora linda de Deus como uma mulher carpideira nos ajuda a entendermos que talvez nossos olhos estejam secos demais com as duras realidades que a gente vive, com os duros juízos que a gente emite. Talvez seja a hora, Senhor, de permitirmos que os nossos olhos fiquem marejados. Porque diz um ditado rabínico, que quando 2 gotas das tuas lágrimas caem na terra, provocam abalos sísmicos. Que essas gotas caiam sobre nós, para que a nossa compaixão provoque abalos sísmicos. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Quem se importa com a falta de pão, pra
Dos vazios cheios de falta de compaixão, quem se importa com a seca no sertão? Quem se importa com crianças no chão? Morrem de frio e fome no Afeganistão, pela guerra declarada entre irmãos. Corre uma lágrima do rosto de Deus, corre uma dor aguda no coração de Deus. Se dói em você, dói nele também. Quem se aborrece com as dores do mundo, te digo quem é. É Deus que tudo sabe e sofre. Quem se importa com a solidão? Quem se importa com as dores de um coração e as palavras que eu canto em canção? Corre uma lágrima no rosto de Deus, corre uma dor aguda no coração de Deus. Se dói em você, dói nele também. Quem se aborrece com as dores do mundo, te digo quem é. É Deus que tudo sabe e sofre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.